Bom, pessoal, vamos lá para a parte 2, né? A parte que a gente vai fazer a configuração do endereço IP. Então, no vídeo anterior, na aula passada, a gente fez todo o cálculo de subrede com VLSM e agora a gente vai fazer a configuração do endereçamento IP na nossa rede, no nosso laboratório, né? Então, esse aqui é o modelinho da rede que ficou da aula passada. A gente nomeou, né, as nossas redes, né, rede A, rede B, rede C, rede D, rede E, rede F. Para cada uma dessas redes, a gente definiu o endereço de rede e a máscara que a gente vai utilizar no nosso processo de configuração. Tá? O resumo da aula anterior foi essa tabela, onde a gente tem o endereço de rede, a rede, né, o endereço de rede e a máscara que a gente vai utilizar na nossa configuração. Tá? Agora a gente precisa definir o endereçamento IP de cada uma das interfaces de cada roteador. Tá? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, cada roteador, a gente vai lá em cada interface e vai dizer qual é o endereço IP delas. Tá? Então, vamos começar. A interface Fast Ethernet 1/1 do roteador Gateway, né, está na rede B, e por estar na rede B, a gente vai colocar aqui o endereço IP na rede B. Vamos escolher o primeiro endereço IP da rede B. Tá? Então tá lá, a rede B é 10.0064, então vamos colocar aqui o IP 10.0065. Tá? A Fast Ethernet 0/1 está na rede D, então vamos colocar o primeiro IP da rede D aqui, que é o 10.0.0.113. A interface Fast Ethernet 1/0 está na rede E, então vamos colocar o primeiro IP, que é o 10.0.0.117. Vamos fazer o mesmo processo agora no roteador TI, só tomando cuidado agora, se a gente já tiver dado o endereço IP para uma determinada rede, a gente tem que usar um outro, né? Então aqui a gente tem na TI a interface Giga 0/2 na rede C. Como a gente não usou nada da rede C ainda, vamos usar o primeiro endereço, que é o 10.0.0.97. Na interface Giga 0/0, está na rede D, a gente já usou o primeiro IP da rede D, então vamos usar o segundo, próximo, né? 10.00.114. E o cachorro começou a latir, mas enfim, o cachorro da vizinha. Mas vamos continuar. Então, a interface Giga 0/1 está na rede F. A gente não usou nada da rede F ainda. Então vamos colocar lá 10.0.0, rede F 10.0.0.120, então ponto 121. Vamos passar para o marketing agora, o roteador marketing. A interface Giga 0/2 está na rede A a gente ainda não usou, então vamos colocar o primeiro IP aqui, 10.0.0.1. A rede E, a gente já utilizou o primeiro endereço, então vamos colocar o segundo, né? 10.0.0.118. E a rede F, a gente também já usou o primeiro endereço IP, né? Ali no roteador TI. Então vamos usar o segundo. 10.0.0.122. Certo? Então, fazendo isso, a gente já conseguiu configurar os três roteadores, quer dizer, já definimos o endereçamento IP para os três roteadores da nossa rede. Tá? Agora falta só a gente fazer a configuração propriamente dita, que é o que a gente vai fazer agora. Ok? Bom, pessoal, então vamos começar a parte efetivamente da configuração. Tá? Eu vou começar configurando o endereçamento IP pelo roteador Gateway. Então, vou abrir aqui, entrei na minha CLI, né, no terminal de comando.
É comum quando você entra pela primeira vez na CLI, né, do roteador, quando ele acabou de ligar e tal, você entrar num processo de, quando você ainda não fez nenhuma configuração nele, ele entra num mecanismo onde permite que você siga um wizard, né, um passo a passo para fazer a configuração. No nosso caso, a gente não quer seguir esse wizard, a gente vai fazer a configuração manual, então a gente vai digitar no. Tá? Beleza? Ok. O próximo etapa é o seguinte, se a gente der um Enter aqui, a gente está no modo não privilegiado, tá? do roteador. A gente não consegue fazer configuração alguma quando está no modo não privilegiado. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no modo de configuração, no modo privilegiado, que é o que a gente vai fazer dando um comando enable. Tá? Mesmo no comando enable, com o comando enable, estando no modo privilegiado, que a gente pode ver pelo símbolozinho da hashtag do lado do nome router, né, que é o nome do roteador, a gente ainda não consegue fazer qualquer configuração aqui, porque a gente precisa entrar no modo de configuração para isso. Tá? Aqui a gente só consegue fazer exibição de configurações, enfim, exibir mais diversos tipos de configurações que tem no roteador. Tá? Mas configurar o roteador não é possível nesse modo, por isso a gente tem que entrar no modo de configuração, que a gente faz digitando o comando configure terminal. Tá? É importante comentar que, como esse roteador aqui eu estou começando a configurar ele, não existe qualquer configuração de segurança nele e tal, pedindo senha, nem nada disso. Tá? As configurações aqui são as default, que vêm de fábrica, quando você ligar um roteador. Tá? A primeira coisa que eu vou configurar aqui, só por questões de organização, é o nome do roteador. Eu vou mudar, a gente está trabalhando no roteador gateway, eu quero que isso seja... que isso fique claro quando eu estiver configurando meu roteador. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o nome do roteador, mudando com o comando hostname, ele vai passar a chamar gateway. Tá? Então tá lá o meu roteador agora, em vez de router, aparece gateway para mim. Agora eu vou começar a fazer as configurações de endereçamento IP nas interfaces. Então, para fazer essas configurações, tá, a gente vai precisar entrar no modo de configuração de interface. Como é que a gente vai fazer isso? Então, acompanha a figura que está aí aparecendo na sua tela, tá, que é aquela tabelinha que mostra para cada interface qual é o endereço IP que a gente escolheu, né, para esse roteador gateway. Tá? Então, eu vou entrar em cada uma das interfaces e fazer a configuração. Então, interface, é o nome agora a gente vai dar o nome da interface que a gente quer configurar. Então, a Fast Ethernet 1/1 e, segundo a nossa tabelinha, vamos colocar o endereço IP address, né? O endereço IP que a gente escolheu, que foi o 10.0.0.65. E a máscara da rede B, né? Que é a 255.255.255.224. Certo? Então, configuramos aqui, tá? Agora, uma coisa importante é que as interfaces do roteador elas vêm desligadas por padrão. Então, a gente tem que ligar essas interfaces. E a gente vai ligar elas com o comando no shutdown, tá? Ou no shoot, se você quiser abreviar. Então, liguei a interface, fiz a primeira configuração. Agora, eu vou sair daqui do modo de configuração da interface e vou configurar a próxima interface. A próxima interface é a Fast Ethernet 0/1, que a gente definiu que vai ter endereçamento IP pela tabelinha 10.0.0.113. Certo? Então, a máscara que a gente vai colocar aqui é a máscara da rede D, que é 255.255.255.252. Tá? Tudo isso a gente definiu anteriormente. Então, Enter e vou ligar a interface novamente, no shoot. Agora vamos para a próxima interface. Então, saio dessa e vou para interface Fast Ethernet 1/0. IP address, o endereço IP dessa interface será, de acordo com a nossa tabela, 10.0.0.117. E a máscara dessa rede, que é a rede E, é 255.255.255.252. E vou ligar
a interface, certo? Então a gente configurou as interfaces fast 1/1, 0/1, 1/0. Só está faltando configurar uma interface que não está aí na tabela, tá? Se a gente olhar a nossa rede, a gente vai ver que a interface fast 0/0 é essa interface que está aqui, tá? Ela está conectada à internet, né? Portanto, ela não está na nossa tabela porque ela não é uma das nossas subredes, né? Mas eu vou colocar nessa interface o endereço IP 50.20.10.2. Então, eu vou vir configurar aqui a interface fast Ethernet 0/0 com endereço IP 50.20.10.2. E a máscara é /30, né? Então é 255, 255, 255, 252. Vou ligar a interface e já fiz as configurações que eu tinha que fazer no meu gateway, por enquanto, tá? Vou sair do modo de configuração. E para salvar essa configuração, porque, repara, conforme a gente vai fazendo a configuração, ele vai fazendo a configuração no arquivo de configuração corrente, na memória do roteador. Se a gente reiniciar o roteador, a gente perde essas informações. Então eu vou salvar essa informação para que ela fique armazenada na memória de longo prazo do roteador, né? Então eu vou dar um copy running config para startup config. Confirmo. Pronto. Agora, se reiniciar esse roteador, ele ainda vai estar com as configurações que a gente fez até o momento gravadas. Ok? Muito bem. Agora eu vou configurar o roteador TI. Tá? Então, vou entrar aqui no roteador TI. Ele também está me perguntando se eu quero entrar no modo Wizard de configuração. Eu vou dizer que não. Vou entrar no modo protegido. Vou entrar no modo de configuração. Novamente, vou configurar o nome desse roteador, porque não está configurado. Então, host name TI. E agora eu vou proceder à configuração de endereçamento IP nas interfaces do roteador TI. Então, a primeira interface que eu vou configurar é a Giga 0/2. Essa interface está na rede C, o endereço IP que a gente definiu, IP address 10.0.0.97. E na rede C, a minha máscara é 255.255.240. Ok? Vou dar um no shoot para ligar essa interface. Vamos sair dela e vamos configurar a próxima. Interface Giga 0/0. Essa interface está na rede D. Vou colocar o endereço IP address, né? 10.0.0.114. E a máscara é 255.255.255.252. A interface está desligada, eu vou ligá-la. No shoot. Vou sair e vou para a próxima interface. Então, interface Gigabit Ethernet 0/1. Essa está na rede F. O endereço IP que a gente definiu e está aparecendo na tabela para vocês é o 10.0.0.121. A máscara 255, 255, 255, 252. Vou ligar a interface no shoot e terminei por hora as configurações desse roteador. Novamente, vou salvar as configurações que eu fiz, que estão em memória. Agora eu quero salvá-la na memória de longo prazo, né? Então, vou fazer um copy, running config, startup config. Copiei, está tudo certo. Então, o roteador TI já está configurado com endereçamento IP. Tá? Vamos para o marketing. Novamente perguntando se eu quero fazer o Wizard, eu vou dizer que não. Entrar em modo protegido, dando um Enable. Entrar em modo de configuração,
config T, certo? Agora eu vou trocar o nome desse cara, que é marketing, né? Eu vou mudar o nome dele, que está atualmente router, eu vou mudar para marketing usando o comando hostname. Então, marketing. Agora vamos começar a configuração das interfaces. Então, a primeira interface que eu vou configurar, de acordo com a tabela que vocês estão vendo aí, é a interface giga 0/2, que tem endereço IP, está na rede A, né? Então, IP address 10.0.0.1. Rede A 255.255.255.192 é a máscara. Vou ligar a interface no chute. Interface ligada. Vamos para a próxima interface. Então, int. Próxima interface é giga 0/0. Muito bom. Então, giga 0/0, IP address, o endereço IP da giga 0/0, ela está na rede E, vai ser 10.0.0.118, a máscara 255.255.255.252. Vou ligar a interface ligada. Vamos para a próxima interface, int giga 0/1, IP address, configuração do endereço IP, está na rede F, a IP é 10.0.0.122 e a máscara 255.255.255.252. No chute, para ligar a interface, fiz todas as configurações que eu precisava fazer nesse momento. Entrei no modo protegido. Agora eu vou salvar as configurações na memória de longo prazo, fazendo um copy running config para startup config, confirmo, está copiado, as configurações estão feitas, tá? A gente pode tentar ver se alguma coisa tá errado e tal, mas vamos ver aqui, ó. Fazer só um ping para mostrar para mostrar que algumas configurações. Ah, uma coisa que eu esqueci, né? Esse roteador aqui eu também tenho que dar uma configurada nele, né? Então eu vou configurar a parte da internet aqui também. Eu vou entrar nele, enable config T. Vou chamar esse roteador de internet, né? Então host name internet. Agora vamos ver que interface a gente vai ter que configurar dele, né? Então, que interface é essa aqui? É a giga 0/0. Então, vamos colocar o IP 50.20.10.1. Então, interface giga 0/0, IP address 50.20.10.1. Faltou a máscara. Então, 255 é um /30, né? 255.252. Vou ligar a interface ligada. Então, aqui está funcionando, tá? Agora, aqui eu vou definir um IP qualquer, tá? Só para poder fazer a comunicação com esse servidor aqui na internet. Então, vamos colocar a rede 40.30.5, sei lá. Vou até adicionar aqui agora. Vamos colocar 40.30.5.1/30. Vai ser o endereço IP dessa interface aqui, tá? 40.30.5.1. A interface é a... De vez em quando dá um bugzinho aqui. Gigabit 0/1. Então vamos lá nela. Então, interface Gigabit Ethernet 0/1. Então
Então, IP address, que a gente vai colocar ali, é o 40.30.5.1. Não é isso que a gente definiu? Vamos ver aqui. 40.30.5.1, exatamente. Então, 40.30.5.1 barra 30, então 255, 255, 255.252. Então, vamos dar um no shoot para ligar a interface. Interface ligada. Vamos vir para cá. Agora todas as interfaces estão verdinhas, significa que eu já liguei todas elas. Só vou configurar um endereçamento IP estático aqui nesse servidor, tá? Que vai ser o 40.30.5.2. Tá? Então 40.30.5.2. A máscara de subrede é 255.255.255.252. O default gateway é o 40.30.5.1. Tá? Então vamos ver se isso aqui está funcionando. Eu posso tentar abrir esse roteador aqui e fazer um ping para outra rede, né? Vamos fazer só umzinho aqui. Pegar essa interface aqui. Às vezes dá um bugzinho. Então, interface 0/0. Qual é o IP dela? É 10.0.0.114. Então, vamos fazer um ping para 10.0.0.114 aqui, né? Então, ping 10.0.0.114. Então, ele está conseguindo fazer o ping. Dá 80% porque os primeiros pacotinhos são perdidos por conta do ARP e tal. Mas se eu fizer de novo agora, vai ter 100% de sucesso. Né? Então, estou conseguindo fazer uma comunicação. Ainda não tem uma comunicação abrangente na minha rede, porque ainda falta configurar DHCP, roteamento e outros detalhes que a gente vai fazer nas próximas aulas. Okay? Então, eu vou parar por aqui, que foi a configuração do endereçamento IP na minha rede. Na próxima aula, a gente vai fazer a configuração do DHCP nos roteadores, para que os computadores possam pegar endereço IP e outras informações automaticamente. Ok? Então vejo vocês na próxima aula.